pauta de hoje falar um pouquinho sobre o SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde. E aí, né, eu pego de novo assim, que nem o Vitor, o que um professor de história vai falar do SUS, né? Mas falar um pouco da história da nossa saúde pública. Pode passar um pouquinho, fazendo favor, Matheus? Isso. Eu trago os artigos da nossa Constituição e trago porque para as novas gerações, né, é algo tão natural. Nós temos direito à saúde e ter um sistema único de saúde e de ele ser público e de você chegar no hospital e saber que você vai ser atendido, mesmo que demore. E é tão natural também falar mal e reclamar, né? Mas e que as pessoas não percebem como é que foi esse processo de conquista, né? Que o fato de termos uma saúde pública, ela é fruto de um processo de conquista, mas também é fruto de um sistema capitalista que atende a interesses, né? Então, acho que é interessante a gente mostrar um pouco desse caminho, e é por isso que, como professora de história, eu vou estar falando sobre isso. Então, nós temos aí o artigo 6º, que fala que a saúde é um direito social, né? E o 196, que está lá na nossa Carta Magna, que está falando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? Então, assim, ela é um direito tão meu, e a gente vai ver um pouquinho mais no fim isso, mas ao ponto de que ninguém pode tirar esse direito, nem eu, né? Eu não sou, eu sou responsável pela minha saúde, mas ela não está só nas minhas costas. O Estado ele também é responsável pela minha saúde, até se eu não quiser. É o que a gente tem aí do direito à vida. E por que isso é tão importante? Porque essa questão, esse conceito assim, de cuidar da saúde, a gente sabe, e o Vitor já falou um pouco, que as pessoas às vezes não têm essa consciência, né? Você tem que ter uma lei que obrigue os pais a vacinarem as crianças, porque os pais não têm consciência, não têm o nível intelectual, enfim, não tem um estudo, né, para compreender que isso é importante para o seu filho. Então, você tem que ter uma obrigatoriedade, porque senão ela não é cumprida. Então, é um direito tão seu, que mesmo que você não queira, o Estado ele tem que garantir esse direito. E isso dentro do Brasil, né? E dentro das nossas distorções sociais, isso é muito importante para que a saúde, mesmo que não seja tão aquilo que a gente almeja, né? O que a gente realmente tem direito, né? Da sua integralidade, enfim, mas que é importante isso para que ela chegue nas classes mais pobres, naquelas pessoas que estão lá, que sofrem mais riscos e que mais necessitam desse sistema, e porque conscientemente ela, além de ela ter difícil acesso, conscientemente ela não sabe que tem esse acesso. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso ao longo. Faz favor. Eu coloquei essa charge aí, né? Dos investimentos na saúde pública. Eu costumo dizer assim, gente, olha, né? O SUS é ruim, o SUS não é ruim, né? O pessoal fala, eu costumo dizer não, o pessoal fala, o SUS é ruim. Não, o SUS não é ruim. Saúde pública, o hospital público não é ruim. O hospital público ele tem poucos investimentos. A nossa saúde tem poucos investimentos. Né? E dentro do que nós temos e do que atendemos, e eu coloco no plural, mesmo sem ser enfermeira, como o Matheus, porque é um direito nosso, né? A saúde, o SUS é nosso, então, e como tal, se é meu, se é público, se é meu, eu faço parte dessa rede. Então, dentro do que atendemos, dentro do que temos, assim, e com os parcos investimentos, e todo lado está sendo cortado os investimentos, eu entendo, assim,
se faz o melhor possível ali e atende muito bem. Assim, nós temos muita referência no hospital da região que atende todo mundo, né, que é o São Vicente, e eu ouço muita coisa do São Vicente, mas eu ouço também, e assim como do hospital universitário também, mas eu ouço que uma vez a pessoa lá dentro, que ela consegue, assim, mesmo que aquela multidão, mesmo, ela consegue os melhores tratamentos. Então, em doenças, em casos mais complexos, muitas vezes a pessoa sai da rede privada e vai para o público porque sabe que lá ela vai ter o atendimento. Eu ouço casos assim de pessoas que estavam morando fora do país, porque é tão chique morar fora do Brasil, né? E que daí as pessoas viram com alguma doença, alguma coisa, e voltam para o Brasil para se tratar no sistema público, porque aqui tem, e aqui é gratuito, e lá não. Né? E isso a gente pode falar de doenças, o tratamento para AIDS, inclusive que os remédios são muito caros, e aqui, né, o tratamento é totalmente gratuito, distribuído pela rede. E outras, né, várias doenças, eu conheço muita gente que recebe remédios no alto custo, tudo bancado pelo SUS, e que as crianças e que as pessoas não teriam acesso se não fosse desta forma. Então, assim, o SUS é o que garante a vida, tá? No Brasil. Então, vamos lá, pode passar. O Ellen, Então, o garante a vida é real mesmo, né? Porque não sei se muitas pessoas sabem, mas quando você sofre um acidente na rua, você é atendido primeiramente pelo SUS, né? Não adianta o convênio que você tem, primeiramente é o SUS que entra em ação. É bem isso, né? E ninguém pergunta se você tem convênio médico, você tem, né? Não, é o primeiro a chegar a atender ali, assim, é bem isso. E às vezes as pessoas estão tão acostumadas a isso que não percebe porque vê só a sua realidade, só conhece a realidade do Brasil, que não percebe como isso é importante para nos garantir, né? E como isso é valioso, que é muito assim, porque é uma realidade do Brasil, não é dos outros países. O pessoal almeja tanto ficar fora do país, né, nosso Brasil, mas é uma realidade do Brasil. É o maior sistema, né, saúde pública no mundo, é o SUS. E as pessoas não percebem isso, né, como se assim, é um presente. Presente, eu não digo que parece que nos fez dado, mas é luta, né? Mas que percebe que isso é maravilhoso realmente no país e que nos garante a vida. Tá? Que, como dizer assim, sofrer um acidente, ter Covid nos Estados Unidos deve ser. Quem pode passar, Matheus? Quem tem Covid nos Estados Unidos fica pensando do dinheiro que vou ter que pagar. Eu não iria para o hospital. Né? Quantas pessoas ficariam pensando assim, nossa, vai lá fazer um teste, vai lá para o hospital, vai, né? E aqui não, você tem acesso. Pode ser, demora um pouco mais, vai ficar um pouco mais na fila, porque é muita gente, né? Sim, falta mais investimentos, mas será atendido. Bom, então, né, pensando um pouquinho nessa questão da saúde pública, eu pensei de montar um breve histórico para a gente entender que isso foi uma conquista, né? Como chegamos a isso e como corremos o risco de perder isso também, tá? Então, a gente tem ali no período colonial, no Império, o Vitor já falou um pouco, né, da questão das epidemias, da revolta da vacina, mas voltando um pouquinho, a saúde sempre foi para os mais abastados, lógico, escravo e indígena sempre foi deixado à própria sorte, o indígena, inclusive, é deixado até hoje à própria sorte. Então, assim, era um recurso difícil, né, de se ter acesso, das pessoas ter acesso. Poucos, aliás, nem curso de medicina, nem curso de enfermagem, naquela época não existia, os médicos vinham de fora, geralmente era o barbeiro prático que fazia, né, todas os remédios, ali que cuidava dos pacientes, enfim, mas era uma coisa cara, não se tinha. Os indígenas morriam muitos mesmo, porque em contato com o branco pegava as doenças, enfim. No final do século XIX, início do século XX, a gente começa a ter pensando uma política sanitária e social, como o Victor já falou, né, de controle das epidemias, e aí pensar um pouco nisso, por que essa política sanitária e social, né, de pensar na reforma, na revolta, teve a revolta da vacina, de pensar do porquê desse controle, né, de higienizar o Rio de Janeiro, mas por uma questão que não era pensando no pobre, né? O Vitor já
já falou um pouco disso, mas a questão dos cortiços, né, não é trazer um bem-estar para o pobre, né, para aquele que morava nos cortiços, nas estalagens, mas era uma questão de higienizar o Rio de Janeiro para que os imigrantes chegassem, que era o que estava ali para seria a mão de obra, né, do Brasil, e o Rio de Janeiro era considerado um pouco o local de morte desses imigrantes, porque eles chegavam aqui e se adoecia, né, por conta das condições sanitárias. Então, a importância naquele momento era garantir que esses imigrantes chegassem aqui, sobrevivessem, né, até por uma questão de embranquecimento da população, que a gente sabe que foi uma política desse período, e que o Brasil voltasse a ser atrativo para esses imigrantes. Então, não se pensou em dar assistência para o pobre mesmo, se pensou em deixá-lo, né, em tirar eles da casa, derrubava os cortiços, estalagens, inclusive tinha um interesse imobiliário tremendo ali naquele momento, e de expulsar as pessoas dali, né? Bom, então a gente tem toda essa reforma então o controle da epidemia é pensando neste sentido e não exatamente numa questão de conexão de cuidado da vida, mas a doença era relacionada ao pobre, né? Então por conta disso. Aí a gente tem também, né, assim, essa questão essas epidemias, a gente vai ter em vários lugares, se você estudar ao longo, né, do período, vários lugares que tem, as escolas fecham para controlar ali assim, o local, as epidemias locais. Então, assim, era uma constante no Brasil isso. A gente fala, geralmente a gente fala mais do Rio de Janeiro, mas essa questão, essa varíola, febre amarela, dengue, era uma constante no Brasil. Então muitas vezes era um controle mais pontual, mas ela existia. E durante esse período, se a saúde não era pública, se não tinha uma política pública, quem cuidava desses doentes? Então eram as santas casas de misericórdia, né? A Santa Casa ela era ligada às entidades, eram entidades ligadas à igreja, né? Tanto católica, enfim, protestante, elas eram ligadas à igreja, e ela tinha uma questão muito mais de ali, filantropia, né, vivia com recursos da caridade, enfim. Então, a Santa Casa cuidava então, desses doentes. Aí a gente tem uma pontinha, né, de o início ali de pensar mais a saúde pública com carinho, para além dessa política sanitarista de controle social, quando vem realmente, né, a pandemia ali, né, a gripe espanhola, e ela vai ser um marco ali, assim, início da raiz de pensar um pouco mais a saúde pública, né, porque a Santa Casa ela não dá conta de cuidar de todo mundo, né, de todos os doentes, e tem que ter uma intervenção ali do governo, enfim. Tanto que aí a gente tem, né, o período a gente já está no período da República, enfim, pode passar fazendo favor, né, o Matheus, quem sei quem está passando. A gente tem então nesse período da República aí que tem a revolta da vacina, que tem a gripe espanhola, e aí então começa a pensar, né? Mas pensar no sentido realmente, eu preciso de mão de obra, né? Então, assim, se a população toda ficar morrendo de doença, eu preciso de mão de obra, né? Então, não dá, a gente tem que pensar um pouco nisso com mais carinho. E nós temos o governo, gente, a palavra carinho aqui né, assim, né, não é bem, né, para tirar, é meio irônica, vamos dizer assim. Então, a gente tem, né, em 1930, o governo Getúlio Vargas, e aí, já com o governo Getúlio, né, e até pensando nessa questão da saúde, se cria, então, um ministério voltado exatamente para a educação e saúde, né, Ministério dos Negócios da Educação e Saúde. É interessante porque, assim, né, educação e saúde é visto na mesma pasta, né, então, assim, a questão do controle social,
né, das duas pastas, assim, dos dois temas, né, numa pasta só, que era uma questão muito forte. Em 37, a gente tira a questão do Ministério dos Negócios, passa a ser Ministério da Educação e Saúde, mas o enfoque era realmente pensar muito mais a questão de controle da epidemia, né, de controle dessas doenças ali, mas não necessariamente mais voltada numa questão de saúde pública, pensando a saúde pública como o cuidado com as classes populares, né? Era de controlar a epidemia porque a gente precisava de mão de obra, básico. Em 53, a gente tem a criação realmente do Ministério da Saúde, o desmembramento das pastas aí, e aí, assim, a gente começa a ter, né, um pouco mais, assim, esse olhar. Nós já temos as leis trabalhistas nesse momento, então, nós temos um pouco mais esse olhar para a questão da saúde, começa a ter discussões aí de sanitaristas, que para melhorar, assim, pensando a saúde pública num âmbito maior, tá? Bom, nesse período, a partir de 53, a gente aponta outras reformas importantes, que é de 74, que é a Secretaria da Saúde e Assistência Médica, né, para formar aí a Secretaria Nacional de Saúde, e aí a gente está começando a caminhar para uma coisa, para o que a gente conhece hoje como SUS. Mas, nesse tempo, né, até 88, a criação do SUS, pode passar fazendo favor, Matheus? A gente tem um período, né? Um período que eu não nomeei aí, porque cada um gosta de dar um nome diferente hoje em dia. Hoje em dia, alguns falam que é ditadura, outros falam que é golpe, outros falam que é um momento, né, que teve uma parada da democracia, enfim, né? Então, eu deixei aí, o pessoal dá o nome que quiser. Fato é que nós tivemos um período em que os nossos governantes foram militares e que esses militares, fato é, cortaram as verbas, drasticamente as verbas da saúde. Nós tivemos um grande retrocesso nesse momento, e eu estou falando de saúde pública, eu não estou falando de outras questões, que não cabe aqui, mas se quiser a gente pode conversar em outro momento. E aí, então, nesse corte de verbas, né, aí a gente tem um aumento de casos de meningite, de malária, de dengue, porque não há preocupação realmente com a vida. Se cria aí o Instituto Nacional de Previdência Social, e isso, assim, eu lembro, né, porque eu nasci durante esse período, e eu lembro do INPS, né, que unia aí alguns órgãos previdenciários que foram criados a partir de 30, e esse INPS ele visava melhorar o atendimento médico, tá? Mas mesmo assim, né, nós temos lá o auge do milagre econômico que diz que tinha, né, que o Brasil crescia e tudo mais, 1% apenas do orçamento era destinado à saúde. Mas, né, só tinha direito à saúde quem contribuía com o tal do INPS. Então, se você não era contribuinte do INPS, você não tinha direito a ir ao médico, tá? Você não tinha direito. E aí caía de novo a questão da caridade, né? Você ficava para a caridade, para os outros atenderem você, assim, e aí, se a gente olhar, por exemplo, o caso de São Paulo, um estado industrializado, muita gente fazia uso do INPS. Mas se você olhar para a realidade do Norte, Nordeste, essas comunidades ficavam, né, relegadas aí à caridade, porque realmente não tinham atendimento, não tem carteira assinada, não era contribuinte do INPS e pronto, então você não tinha direito. Tá? E é importante saber disso, porque assim, nós temos uma tendência a fazer uma política muito parecida com isso que está saindo agora. Vou voltar nela um pouquinho mais no final. Pode passar para mim, por favor? Bom, e aí a gente tem durante esse período aí, esse período meio obscuro da nossa história,
a gente tem lógico que tem pessoas que estão se manifestando e tem o sanitarismo composto por enfermeiros, médicos, políticos, enfim, se posicionando e batalhando aí por um sistema único de saúde. E estão levando essas discussões em pauta, e fazem muito das conferências, né, as conferências nacionais aí da saúde, elas chegam a ser, acho que mais de 10, 11 conferências no período, em que eles discutem a questão mesmo do direito à vida. Para quem não sabe, não viveu ou não estudou, o processo do fim do governo de militares para o início, né, para a nossa Constituição, foi um processo difícil, foi um processo de muita luta e foi um processo também de muita discussão. A nossa Constituição, ela pode não ser perfeita, mas ela foi o que mais teve, né, até hoje no Brasil, aquele momento, inclusive, ela é o que mais tinha representatividade, porque muitos grupos sentaram para discutir, né? Tinha representantes indígenas, tinha representantes da saúde, tinha representantes da educação, né? Inclusive tem legislação próprias que foram feitas para as crianças. Então, assim, ela é a nossa carta magna e que ela é imperfeita, né? Porque ela não atende tudo. Ela é o mais perfeito que temos até hoje, né? Em termos de legislação no Brasil. Tá? Se a gente não tem tudo, né, o que está nela garantido, não é um problema dela, mas é um problema nosso que não conseguimos fazer valer os nossos direitos. E ela é realmente muito abrangente. Então, assim, a Constituição de 88 ela é o primeiro documento que coloca realmente o direito à vida na ordem do dia. Então, quando eu coloco aquele artigo lá dos direitos sociais, né, tá ali, né, tudo que você tem direito. Então, você tem direito à educação, você tem direito à saúde, ou seja, para a gente ter uma vida plena, para a gente ter uma vida integral, para a gente ter uma vida digna, a gente tem direito a tudo aquilo, né? Ou de trabalho que nos garanta tudo aquilo. Então, e o direito à saúde não é um direito à saúde simplesmente um direito a que você tenha saúde, assim, que você tenha médico quando você fica doente. Nesse sentido, o direito à saúde é muito maior, né? É o direito a evitar que você fique doente. Então, quando tem as atribuições do SUS na Lei 8.080 e na 8.142, né, que fala também da participação da comunidade, pensando, né, nessa saúde integral. Porque quando a gente fala direito à saúde, parece assim, que é o direito de você ir ao médico ser atendido, mas é o direito de se ter um pré-natal, para evitar que a criança fique doente. É o direito de você poder sentar num lugar e comer, sabendo que aquela comida passou por todas as questões higiênicas ali, que teve alguém que fiscalizou aquilo, né? Saber que você tem as vacinas que vão te proteger da doença, né? Nesse momento que a gente está vivenciando, né? Se não fosse o SUS, como que a gente faria, como que seria a vida dos milhares, aí, dos 200 milhões de brasileiros, né? Assim, eu vejo diariamente ações, né, de distribuição pelo poder público mesmo, né? De distribuição de máscaras, de atendimento, de testes. Eu sei que são falhos e que a gente, né, necessita melhorar muito, mas se não tivesse o SUS, nem isso a gente teria. E é pensando nesse direito à vida que o SUS vem. Tá? Pode passar um pouquinho, fazendo favor? Então, só para você ter uma ideia, né, eu trouxe um quadro aí antes de 88 e hoje, né? Então, a gente tinha assim, todo mundo passava pelo público? Não, 100% público daqueles que contribuíam com o NPS, o restante estava relegado, né? Aí a Santa Casa, as caridades, né? O conceito de saúde é a ausência de doença, e aí a gente tinha atendimento a 30 milhões de pessoas, lógico que a população também era menor, quer dizer.
era uma responsabilidade estritamente federal, hoje é compartilhado, é descentralizado e é compartilhado com os municípios, estados, né? E ainda bem por isso, porque senão talvez a nossa política seria muito diferente de enfrentamento ao Covid, tá? Então, ainda bem que é descentralizado e que tá muita coisa está a cargo dos municípios e dos governos. Hoje a gente tem 80% da população realmente passa pelo sistema público, nós temos aí 20% privado. E aí, gente, esse 20%, uma questão que deixa no ar, assim, para as pessoas pensarem e refletir, muitas vezes o SUS não melhora pela mesma questão que a educação pública não melhora, porque ela atende outros interesses, né? Então, ter uma educação ruim e um sistema de saúde ruim atende a interesses, né, de convênios, de, né, escolas particulares, né, pensando nesse todo. Então, assim, nós temos realmente que brigar para a melhoria dos nossos serviços públicos, porque existe uma grande parcela aí brigando para que os serviços públicos sejam ruins, para que os serviços privados dê certo, né? E que a gente faça uso deles. Então, assim, esse sistema, né, apesar de ser, novamente eu digo, apesar de não ser perfeito, é o melhor que nós temos e que, se não é perfeito, a gente tem muito ainda que brigar por ele. Passa para mim, por favor. Eu estou correndo um pouquinho, se eu estiver falando muito rápido, né, que eu estou preocupada com o horário, que tem os colegas também para falar. Bom, os impactos desses já tenho falado um pouco, mas assim, só para pensar que aqui são pesquisas, não é a Ellen falando, mas as pesquisas indicam que quanto menor a condição de vida da pessoa, né, mais risco ela tem à saúde. Quanto maior a pobreza, maior o nível de mortalidade, menor o risco, a expectativa de vida, maior a taxa de homicídios. E, assim, isso é que está condicionado à pobreza, né? Apenas né? Se a gente parar a pensar, a gente pode cair no pensamento que existia lá durante a revolta da vacina. Na realidade, tá condicionado a uma série de coisas, né? Está condicionado a falta realmente de acesso dessas populações, né? A educação, não é só a falta de acesso à saúde, mas à educação, ao conhecimento, a uma alimentação saudável, a tudo aquilo que a lei que eu trouxe lá, né, o artigo 6º da Constituição, tudo aquilo que ele tem direito, né, que não tem acesso, que as populações mais pobres não têm acesso, ela realmente acaba sendo relegada aí a uma menor expectativa de vida, né? Então, a ter mais riscos de doenças. Haja visto assim, eu lembro de uma pesquisa, eu não lembro que jornal saiu, me desculpe, mas que foi logo no começo, assim, mês de junho, que final de maio, começo de junho, que assim, os lugares mais pobres da cidade de São Paulo, a mortalidade do Covid estava lá em cima, né? Enquanto que no Morumbi, ali nos lugares ali, assim, tinha mais pessoas doentes, porque a doença chegou lá primeiro, né, para essas camadas assim, porém a mortalidade estava lá embaixo. Então, assim, da gente perceber que realmente para as pessoas, para a população de baixa renda, para aqueles que mais estão na outra ponta ali, que mais necessitam, o acesso é muito mais difícil, tá? De novo, a gente tem uma questão com os indígenas, né? O Programas Mais Médicos atendia, né, muito, né, essas populações mais pobres, norte, nordeste, os indígenas. Hoje a gente vai ver que são realmente os mais afetados. Não há os dados entre os indígenas, para saber o número de mortes, como o Covid está chegando ali, são difíceis ainda de se mensurar isso, né? E aí a gente tem mais dois problemas ainda, né? Nós temos um golpe aí em curso, né? Que nos remete um pouco àquele modelo do NPS,
que é o modelo de financiamento de repasse de recursos apenas cadastrados no município. Então, eu acho que vocês viram, pouco antes da epidemia, da pandemia, aliás, estava rolando algo assim, um chamado para a população se cadastrar, porque se cadastrar no seu município, no SUS, porque se não se cadastrasse não ia ter acesso, ou o município não iria receber, né, porque nem todo mundo se cadastrou. Então, assim, basicamente, esse modelo de financiamento quem é cadastrado no SUS do município, o município vai receber, não recebe pelo tanto de munícipes, mas recebe pelo tanto de cadastrados no SUS. Então, quem faz uso de rede particular, enfim, não está cadastrado, então o município não recebe por aquilo. Aí você pode falar assim, nossa, mas é justo, porque se ele não usa, por que a cidade tem que receber? Mas aí a gente esquece que, né, como a Júlia bem falou, o primeiro do atendimento, né, no primeiro atendimento no acidente, não se pergunta se você é cadastrado ou não, né? O morador de rua, né, que está em situação de rua, a gente viu como foi que esse auxílio emergencial não chegou para eles, para muitos não chegaram por causa do cadastro. Essa pessoa não vai fazer o cadastro, né? Mas essa saúde pública tem que chegar para ele, entendeu? Então, assim, e as políticas de prevenção, como é que faz? Tá? A política de prevenção chega para todos. Então, se não está cadastrado, também não vem o dinheiro para isso. Então, assim, existe um golpe em curso, né, uma redução mais drástica aí, e eu acredito assim que a única coisa para se pensar dessa pandemia é que eu acho que a população, né, a única coisa boa para se pensar nessa pandemia é que a população começa a olhar o SUS com outros olhos, porque a gente estava com um golpe em curso mesmo, com a emenda constitucional 95, que congela os investimentos na saúde até 2036, né, e que várias outras legislações estavam aí em pauta para reduzir os recursos e para acabar com o SUS. Isso estava muito claro lá desde 2016, quando foi colocada essa emenda, que era a PEC, no momento que foi votada, né? Desde essa emenda aí, e várias outras políticas estavam sendo colocadas em pauta, inclusive no início do governo, isso era uma coisa muito clara de diminuir os recursos e de pensar o SUS de uma outra forma e de privatização da saúde pública mesmo, tá? Aí com a chegada da pandemia, eu vi muito claro assim, né? O mesmo que perseguia o SUS, ele sai com um colete escrito SUS, né? Então, assim, sem dar muitos nomes, mas eu acho que não precisa nesse momento. Enfim, então, de a gente pensar que dessa valorização do SUS, que acho que agora a população começou a perceber como esse SUS é importante, é real, né? E que como ele faz diferença na vida para a gente, tá? Pode passar fazendo favor. Então, aqui é um pouco do que o SUS fala, né? Do que ele faz. Então, ele não é só assistência médica, mas é a vigilância nas cidades, nas fronteiras, o controle da doença, a segurança no trabalho, as condições sanitárias, né, controla a qualidade do alimento. Eu recebo visita da vigilância sanitária todo ano na creche, né, para verificar todas as condições. Eu recebo conselheiros da saúde, conselheiros que vão, inclusive, olhar as condições da merenda, enfim, né, da cozinha onde é feita a merenda, assim como os conselheiros da merenda, para estar verificando as condições sanitárias, né? Então, toda essa questão, tudo isso é feito por conta do SUS, tá? Mas uma ideia que eu quero deixar aqui, então, lá no início da República, né, lá a gente vê que começa a se pensar a questão da saúde pública, e depois do Getúlio Vargas a gente vai ver isso muito mais forte, né, por conta da questão dos imigrantes e de você pensar de ter uma mão de obra, e, portanto, essa mão de obra tem que estar saudável, né? Nesse momento que a gente vê esse desmantelamento do SUS, essa diminuição de recursos, por que será? Então, não se faz mais necessário
ter uma população saudável? Né? É uma pergunta que a gente faz. Né? Olha, a gente vive... Então, não seria necessário... A gente precisa, pensando no sistema capitalista, pensando numa mão de obra barata, dessa contingente, de número de mão de obra, né? Do número de pessoas para trabalhar. A gente não... Né? Então, teria que continuar tendo essa população saudável. E aí, o autor aqui do 21 lições, que o Vitor já trouxe, né? Mas ele trouxe de outro livro, o Harari, né? Que é 21 lições para o século XXI. Ele traz um trechinho que eu não coloquei aqui, mas eu queria fechar a fala com ele. Depois eu posso enviar para o Matheus, para o Sene, ele disponibiliza para vocês. Então, no livro 21 lições para o século XXI, é isso? Isso mesmo. Ele traz assim: no século XX, as massas se revoltaram contra a exploração e buscaram traduzir seu papel vital na economia em poder político. Agora, as massas temem a irrelevância e querem freneticamente usar seu poder político restante antes que seja tarde. As revoluções russa, chinesa e cubana foram feitas por pessoas que eram vitais para a economia, mas às quais faltava poder político. Talvez, no século XXI, as revoltas populares sejam dirigidas não contra uma elite econômica que explora pessoas, mas contra a elite econômica que já não precisa delas. Talvez seja uma batalha perdida. É muito mais difícil lutar contra a irrelevância do que contra a exploração. Nesse momento em que a gente vê algumas ações que estão tomadas por conta do Covid, né, e esse desmantelamento do SUS, essa massa popular de trabalhadores, ela não se faz mais necessária num país ou num mundo altamente industrializado como o nosso. Então, a saúde pública, como conhecemos há algum tempo atrás, não se faz mais necessária para essa população, porque essa população não é mais necessária. Né? É dessa irrelevância que o Harari nos fala. Então, é algo para a gente realmente pensar, que se as massas populares não se colocarem realmente, não brigarem pelos seus direitos, elas continuarão sendo irrelevantes e, portanto, descartáveis. Tá? Eu sei que é duro, né? Isso assim, eu não queria trazer, mas que é algo muito proeminente agora nesse século XXI. Tá? E aqui, assim, eu acho que eu termino a minha fala,